Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Educação em Pauta e nós já temos no nosso estúdio a professora Ana Regina Rego, é professora do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí, presidenta da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia e também presidenta da Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas de Ciências da Comunicação. Esteve essa semana em Natal, de quarta a sexta, para o evento sobre Encontro Nacional de História da Mídia. Seja bem-vinda, professora, ao nosso estúdio e é bom tê-la aqui para conversar um pouquinho sobre a mídia. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Queria falar um pouco como é que surgiu, né, essa instituição da associação que chancela também esse nome ELCAR. Surgiu por iniciativa do professor José Marcos de Mello, em São Paulo, e na verdade no Rio de Janeiro, uma reunião da ABI em 2001, com participação de José Marcos de Mello, Marialva Barbosa, Antônio Rolf, de várias pessoas, e se criou essa rede, né, no início uma rede nacional, com pesquisadores de vários estados que já trabalhavam com historiografia da mídia. Vários estados do Brasil ou mais do sul? Vários estados do Brasil, mais sul e sudeste, mas também eu já estou na rede, quando era a rede desde 2001. Em 2003 a gente começou os eventos, porque quando o professor pensou na rede, pensou em comemorar em 2008 os 200 anos da imprensa. E fazendo uma homenagem ao Alfredo Carvalho, que foi quem fez a homenagem dos 100 anos da imprensa em 1908, né? E aí a ideia era fazer eventos até 2008 e encerrar. Só que eram eventos anuais e essa iniciativa cresceu bastante e em 2008 o próprio professor Marcos de Mello, num evento na UFRJ, organizado pela Marialva Barbosa, propôs a criação de uma instituição, né, de uma associação. E a partir dali a gente trabalhou nesse sentido e institucionalizamos, né, com o CNPJ, com tudo, já há alguns anos. Então, primeiro, Rede ELCAR, mas quando passou para a associação, ainda permaneceu com essa terminologia, A né? gente manteve ELCAR, que é uma junção do Alfredo Carvalho, né? E a gente manteve porque já tinha toda uma reputação em cima desse nome que a gente vinha trabalhando. Do ponto de vista das pesquisas, por exemplo, estamos aqui num programa de TV falando sobre, né, a associação. Isso já poderia ser exemplificado como algo que trabalha com a história da mídia, que resgata a história da mídia? A gente tem procurado trabalhar, tem procurado fomentar no país inteiro a pesquisa em historiografia da mídia, mas também em historicidade dos meios de comunicação, da própria comunicação, desde 2003. Então, assim, é uma instituição consolidada. Nós temos aí, esse é o nosso 12º evento nacional. Os regionais nós fazemos acá nos anos pares, então assim, a gente é responsável do ponto de vista do fomento à pesquisa nessa área em todas as regiões do país. O número de pesquisadores tem crescido muito, mas o que nos deixa muito feliz é a qualidade dos trabalhos, não? Porque se num primeiro momento a gente fazia uma historiografia mais, de certa forma, positivista, trabalhando datas, cronologias, etc. Biográfica. A gente tem problematizado muito em todos os nossos grupos temáticos e hoje a gente tem uma qualidade muito boa e que tem dado bons resultados, não só nos eventos, mas em publicações, em livros, em e-books, etc. O que pode ser considerado como elemento de estudo, então, para a história da mídia, né? Vamos dizer, um aluno da graduação, da pós, vai estudar. Que tipo de documentos, de relatos podem ser exemplificados do ponto de vista metodológico para uma pesquisa? Nós temos um escopo muito grande, né? Se a gente acompanhar a construção do conhecimento no campo da comunicação, né? Nós vamos ter aí tanto no objeto as próprias temáticas, como também, de certa forma, os suportes, né? Os suportes midiáticos. Então, depende muito do interesse do pesquisador. Se ele se interessa, por exemplo, em trabalhar memória a partir de um suporte impresso, se ele se interessa em trabalhar narrativas em um suporte audiovisual, pode estar no cinema, pode estar num documentário, pode estar num telejornal, né? Depende muito do pesquisador. Agora, o escopo é muito grande, porque os meios de comunicação e a comunicação como um todo, não, tem uma centralidade muito grande na vida em sociedade e tudo nos atravessa ou é atravessado por nós considerando esse campo da comunicação.
Então esse seria o objetivo desses encontros que acontecem regional e nacional? O objetivo é sempre fomentar a pesquisa e sempre fomentar o pensamento crítico dentro do campo da comunicação. Professora, em relação à coordenação, né? Como é que foi organizado esse evento que aconteceu aqui em Natal? Esse evento que aconteceu em Natal foi uma grata surpresa. Eu convidei a Valquíria Kneip para organizar e ela aceitou prontamente, então assim, eu tenho muito que agradecer. A UFRN nos recebeu muito bem ao longo desses quase 2 anos que estamos trabalhando nesse evento. Um corpo de professores muito envolvidos, um corpo de alunos muito envolvidos e muito comprometidos com a causa. Então, assim, para nós foi muito bom fazer essa parceria com a UFRN, porque deu uma visibilidade maior na região Nordeste. A última vez que a Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia tinha feito um evento nacional no Nordeste foi em 2009, nós fizemos 2006 São Luís, 2009 Fortaleza. E desde então a gente estava sul-sudeste, sul-sudeste, e agora voltamos para o Nordeste, já era a hora. E a escolha é em relação à parceria mesmo ou tem uma distribuição de tentar fazer em algumas regiões diferentes? Nós temos essa intencionalidade de fazer em regiões diferentes, mas nem sempre é possível, porque as questões econômicas da região, da instituição que está recebendo, a instituição pública ou privada, os programas de pesquisa, né? Programas de pós-graduação, etc. Então, nem sempre a região que a gente está pretendendo tem condição de receber naquele momento. Então, nós vamos negociando e por aí vai. Então, é por isso que às vezes fica sul, sudeste, mas a nossa tentativa é de estar em todas as regiões. E isso a gente tenta contemplar com os regionais, né? O tema desse ano, por que esse tema? Queria que você comentasse um pouquinho. O tema desse ano a gente está trabalhando a mídia e os estratos do tempo, né? Por quê? Porque a nossa intencionalidade é dar visibilidade às pesquisas que estão investigando as camadas do tempo em cada temporalidade, né? Como que cada pesquisador está pensando essa questão da temporalidade dentro da sua pesquisa, dentro da sua contextualidade, como interfere, como chega para cada pesquisador, mas também para cada pessoa que está recebendo um processo de comunicação, está recebendo uma mensagem, está sendo alvo de uma determinada narrativa, né? Como nós estamos em tempos bem complexos, né? Do ponto de vista contextual e do ponto de vista temporal, então a nossa intenção é dar visibilidade a toda essa complexidade, a maneira como cada um de nós percebe o tempo ao receber determinadas narrativas e como é que a gente interpreta isso e como é que a gente dá respostas a essas narrativas que chegam para nós. Do ponto de vista pessoal, professora, quais são as pesquisas que a senhora tem desenvolvido nessa área? É um leque bem abrangente, né? Porque desde a minha graduação que eu trabalho com algumas áreas, mas a área primordial sempre foi a historiografia da mídia, né? Desde pesquisas bem específicas no meu estado, né? História dos impressos no Piauí do século XIX, etc., a temáticas do século XX e bem atuais, né? Então, eu tenho um grupo de pesquisa bem grande que trabalha com, por exemplo, ideologia anticomunista, desconstruindo isso num processo histórico dentro dos meios de comunicação. A gente tem trabalhos voltados para a mídia alternativa durante as ditaduras do século XX, né? O Estado Novo e a ditadura civil-militar. Então, a gente tem algumas temáticas que a gente vai envolvendo e vai passando até também centrar na nossa temporalidade atual, para perceber essa construção da memória e da história no nosso presente. Então, na conferência de abertura, nós tivemos a presença de Roger Chartier. Como é que foi essa vinda dele até Natal? A vinda dele até Natal foi muito... a gente pensou nele... em 2017, nós levamos o Peter Burke para o 11º ALCAR, que foi realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E a gente estava trabalhando naquela época
as manipulações, não? Midiáticas, nos discursos midiáticos e narrativas. E logo em seguida a gente pensou no Chartier exatamente muito voltado para a questão da história e da memória, né, e do esquecimento e como isso passa pelas temporalidades, que é o que ele vai trabalhar hoje. E o nosso contato principal veio a partir de Natal também, porque ele esteve aqui o ano passado e aí a gente já conseguiu o contato e ele foi muito solícito, muito educado, assim, adorou voltar a Natal, né, para ele, em suas palavras, é um prazer, né, retornar ao FRN. Foi um prazer tê-lo aqui, né, a palestra dele é muito esperada e ele também, o contato dele conosco e com todos os congressistas. Como a senhora citou, sempre são grandes nomes que vêm para os eventos da associação? A associação tem crescido bastante, os eventos têm crescido bastante e embora a gente esteja num momento de crise, a gente tem realizado bons eventos. Então, em 2015, no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nós conseguimos levar o Patrick Charrodot numa interlocução, né, com os processos discursivos. 2017 o Peter Burke, como eu te falei, e agora o Chartier, né? A nossa intenção não é pensar no grande nome, mas na contribuição que esse pesquisador, que tem um destaque internacional, pode trazer para o nosso público, né? Quais são os principais ganhos, né? Com o nosso público que podem sair dessa interlocução. É uma associação brasileira de pesquisa, né? Sim. Mas tem algum diálogo internacional com outras instituições? Ou melhor, existem outros pontos de estudos também semelhantes em outras regiões, por exemplo, na Europa? Quando nós assumimos a diretoria em 2015, uma das nossas proposições foi criar uma diretoria de relações internacionais. Exatamente porque, enquanto pesquisadores, nós participamos de algumas redes internacionais. E aí nós criamos, atualmente o diretor é o Antônio Hohlfeld, que já foi presidente da Intercom, e essa diretoria internacional nos possibilitou uma visibilidade maior, tanto no que concerne ao continente latino-americano, como no que concerne, sobretudo, aos países ibéricos, né? Então nós firmamos convênio com o México, com a Rede Latino-Americana de Historiadores da Comunicação, com a Associação de Historiadores de Comunicação da Espanha, né? E isso tem possibilitado tanto uma interlocução e uma facilidade maior para que os nossos pesquisadores participem dos eventos em outros países e eles venham aos nossos eventos, até publicações. Nós lançamos um livro que saiu agora, né, a partir de uma chamada comum entre a Associação Brasileira e a Associação Europeia de Historiadores da Comunicação. Chamamos nos países Brasil, Portugal e Espanha. E depois de selecionar, tivemos uma procura muito grande e foram selecionados 24 textos, né? E veio dessas parcerias. Muito bem, professora. A gente vai fazer um breve intervalo. Você de casa não saia daí, já já a gente volta com o segundo bloco conversando um pouco sobre a mídia, a história da mídia. A gente volta já. Como será que o meio ambiente vem reagindo à globalização? Na correria do dia a dia, a gente acaba nem notando, mas áreas verdes como esta fazem uma grande diferença em nossas vidas. As árvores prestam serviços ambientais e os benefícios trazidos por elas são muitos. E o melhor de tudo, elas não cobram nada por isso. No IFRN, a arborização é um assunto levado a sério e quem entra no Instituto logo nota os desenhos feitos nas árvores que, além de melhorar a qualidade de vida, harmonizam e embelezam o ambiente. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa.
depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos do intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com a professora da Universidade do Piauí, Ana Regina Rego, sobre este evento que aconteceu essa semana em Natal, de quarta a sexta, que foi o 12º Encontro Nacional de História da Mídia. Professora, imagino que deve ter um número muito grande de professores, mas se tem monitorado os pesquisadores nas regiões do Brasil que fazem parte da associação? Nós temos tanto quadro de sócios, como nós temos uma participação muito grande de não sócios no evento, né? E quando você trabalha com uma temática comum, né? Quando você trabalha com os pares, normalmente a gente se conhece, né? Exatamente pelas publicações que têm temáticas afins, né? Pelos interesses, né? E sim, a gente tem visto crescer em todas as regiões, inclusive na região norte, que é uma região ainda com os estados não se comunicam muito entre si, porque é muito caro sair de um estado do norte para o outro, mas mesmo na região norte a gente tem um grande número de pesquisadores considerando as peculiaridades de cada região. Então, a gente tem procurado mapear e esses pesquisadores, mas também historiadores, têm procurado muito alcar para os eventos nacionais e para os eventos regionais. E os programas de pós-graduação, né? Por exemplo, aqui é estudos da mídia, tem vários em comunicação, cinema. Se tem uma ideia de mais ou menos quantas universidades estão catalogadas dentro da associação? Os programas de pós-graduação hoje em comunicação, hoje no Brasil, e alguns interdisciplinares que também fazem parte de uma outra associação, que é a Compós, Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, giram em torno de 54, 55, um número um pouco mais ou um pouco menos do que isso, mas todos os programas participam dos nossos eventos também. A UCAR tem mudado de perfil ao longo do tempo, a gente tinha antes uma participação muito grande de graduandos e hoje a gente tem uma participação, continuamos com uma participação de graduandos, mas hoje nós temos uma participação maior de pós-graduandos, né? O que é bom manter o graduando, porque ele é o início do pesquisador, mas também é muito bom ter o pós-graduando, porque já é esse aperfeiçoamento do pesquisador, utilizando o aperfeiçoamento no bom positivo, ou seja, é o crescimento do pesquisador, e aí a gente vê um resultado de pesquisa já bem elaboradas. Professor, em relação a as divisões temáticas, né? Em alguns eventos chamam grupos de trabalho. Como é que são divididos e eleitos esses personagens que vão coordenar esses grupos? Nós temos 9 grupos temáticos, eles
Desde a criação eles mudaram um pouco, mas nós temos discutido até para ver como vamos mudar esses grupos temáticos. Os nossos grupos temáticos se estruturam em torno dos suportes midiáticos, então, ou da área, né? Então nós temos história do jornalismo, história da mídia impressa, história da mídia sonora, da mídia digital, etc. Mas alternativa também, né? Alternativa que é um GT muito procurado, muito bom, né? E a nossa intenção é depois trabalhar mais as temáticas e menos os suportes, porque nós temos uma hibridação muito grande atualmente. E os coordenadores, eles são eleitos de acordo com os critérios do regimento dos grupos temáticos. Desde a nossa gestão, eles passam 4 anos, né, junto conosco. Saindo da gestão, sai o coordenador, né? E a partir daí a gente começa a nova gestão, mas sempre focando em pessoas que estão no grupo temático já há algum tempo e estão envolvidos com a Alcai, com esse grupo. Geralmente os coordenadores são professores também? Ou tem pesquisadores que ainda não... Tem pesquisadores que necessariamente não precisa ser professor, mas nós temos como exigência ser doutor, né? Já um pesquisador sênior, né? Que ele possa dar continuidade ao que está sendo feito e, ao mesmo tempo, que ele possa incentivar o grupo a continuar coeso e produzindo naquela área. Em relação às mesas, né? A gente teve um número significativo, foram 9 mesas, não? 8 mesas? São 8 mesas. 8 mesas, né? Como é que são divididas? São sempre mesas que se repetem ou há uma possibilidade de mudança do tema, por exemplo? As mesas nunca se repetem em nenhum evento. Mesmo nos regionais, a gente discute na diretoria as temáticas do ano e mesmo nos regionais, a organização local tem liberdade para montar as suas mesas, mantendo o escopo de atuação da ALCAR, né? As mesas nos nacionais, normalmente e o tema do nacional, ele é discutido não só com a diretoria, mas com a organização local, então a organização local ela tem toda a autonomia para sugerir, a gente vai debater e preparar emendas juntos, isso sempre é feito. E as mesas são montadas de acordo com essa temática e de acordo com o momento que aquela instituição está vivendo. Então, a instituição normalmente monta metade das mesas e a diretoria da ALCAR monta a outra metade das mesas para que a gente possa ter uma pluralidade. Essas escolhas dos participantes, da mediação, sempre da coordenação local? Porque nas mesas que a coordenação local propõe, sim, né? E como as mesas são temáticas, os pesquisadores dessas mesas, dessas temáticas, são convidados para as mesas. Há alguma temática que esteja hoje no nosso cenário nacional, né? A gente vive um momento político bastante delicado, né? Com certeza afeta a educação e instituições públicas da própria televisão já sofreram com isso, com alguns cortes. Há alguma temática que seja mais urgente para o jornalismo, a discussão da mídia em geral, né? Na verdade... Porque a gente fala muito sobre a regulamentação dos meios, né? Então esse seria um tema, por exemplo? Esse seria um tema, acho que informações falsas é um Fake tema news, que está muito presente, né? A questão da democracia, né? A evolução do processo democrático no Ocidente, isso está muito presente. Então, nós temos muitas temáticas complexas urgentes, no nosso contexto, e o viés que a gente procurou para trabalhar isso foi exatamente o tempo. É uma tempo, memória, mas esse evento, o tempo, para a gente estar compreendendo, por exemplo, que há 100 anos atrás a gente já tinha informações falsas, né? E o que mudou de lá para cá, o que potencializou, etc., como é que isso chega no usuário, né, de determinados meios, determinadas mídias digitais ou de determinados meios impressos ainda, né? Então, são muitas temáticas, mas mesmo sendo um evento de história, a gente procura trazer para nossa contextualidade, né, mesmo que seja por um viés histórico. Professora, o próprio Chartier, né, e a pergunta que eu faço a gente vive um momento, não de hoje, obviamente, mas do ponto de vista da transdisciplinaridade, do diálogo entre diversas áreas,
inclusive com áreas que não são propriamente classificadas como humanas, as exatas, ciências da terra. Há um direcionamento também para fazer o diálogo, né, do ponto de vista, existem alunos de outras áreas, como da literatura, que estudam alguma coisa relacionada à mídia, que também estão sempre presentes? Nós tínhamos um perfil que era mais do campo da comunicação, mas pela visibilidade que os eventos da instituição e as publicações e o fato dos nossos pesquisadores da UCA estarem publicando muito em revistas qualificadas, etc., temáticas que são transversais à UCA, a gente tem tido uma procura muito grande de historiadores nas regiões, né? Mas também de filósofos, da literatura muito comum, porque dentro do campo da comunicação nós temos muitas pessoas que vieram do campo da literatura, então nós temos aí para nós é muito bom manter esse diálogo interdisciplinar, né? Porque a gente aprende muito com o olhar que é do outro, mas que está muito próximo. E do ponto de vista dessa cartografia das publicações, como é que acontece? No evento todos os eventos têm os anais, são publicados, os nacionais e os regionais estão no nosso site, né? Desde os primeiros, nós temos região Nordeste, nós tivemos 5 edições, região Sul um pouco mais, região Norte 5, isso tudo está no site. Os nossos nacionais todos estão no site e o Alcar Nacional agora realizado também já vai entrar no site, então isso está tudo lá. A gente tem como mapear as principais temáticas, os principais interesses, né? Além disso, nós temos as publicações impressas, né, os e-books, etc., que a gente procura manter um link também para saber exatamente o que a gente potencialmente está fomentando. Alguns investigadores, como a própria Marialva, têm feito uma pesquisa para saber como essas temáticas estão nas teses e dissertações dos programas de pós-graduação, para ver qual que está sendo o direcionamento, etc., e isso volta para nós como um feedback daquilo que a gente está fazendo. O site é o www.ufrgs.br/alcar? Isso, porque ele é sediado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Esse e-mail para contato seria para alguém, telespectador, quer saber mais um pouquinho? É através desse e-mail, alcar@ufrgs.br? Sim, exatamente. alcar@Universidade Federal do Rio Grande do Sul.br, né? Além disso, a gente tem a nossa revista, né? Hoje no Qualis, né? Qualificada como B2, muito procurada por historiadores e por pesquisadores de história da comunicação, né? Ela é semestral e lançamos o nosso último edição agora, né? Esta semana, e tem um corpo, um conselho editorial muito bom, com grandes pesquisadores de nível nacional que estão no Brasil, pesquisadores internacionais. E agora está deixando o cargo, né, professora? Sim. Vem novos presidentes, como é que está? Dever cumprido? Dever cumprido, foram 4 anos, né? Assim, a gente sai, mas a gente sai muito feliz, porque a instituição cresceu nesse período, os eventos foram muito bons, né? As publicações aumentaram, os convênios internacionais nos deram uma visibilidade em nível internacional, então, assim, eu acredito que a gente conseguiu cumprir aquilo que nos propusemos há 4 anos atrás, quando assumimos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o próximo vai ser aonde? O próximo Alcar provavelmente será em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Que já estamos aí dando o anúncio. Professora, infelizmente o nosso tempo acabou, mas foi um prazer tê-la aqui conosco, conversando um pouco sobre esse evento importantíssimo na nossa área. Eu que agradeço a oportunidade e convido para participar da Alcar, né? Conhecer o nosso site, participar dos nossos eventos, né? Publicar na nossa revista, né? Estamos sempre abertos a receber mais e mais pesquisadores, porque cada vez que alguém vem, nós aprendemos mais. Muito obrigada. Agradecemos. E você de casa também, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. A gente termina aqui mais uma edição do programa Educação em Pauta e eu faço convite para que na próxima semana você possa acompanhar mais um programa às 10h30 aqui na tela da TV Câmara. A gente se vê.